Olá, irmãos, graça e paz. Estamos aqui para mais uma reflexão e desta feita vamos falar um pouquinho sobre Daniel. E o texto que vamos ler é o próprio livro de Daniel, capítulo 1, versículo 8, que diz assim: E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. O contexto que Daniel está inserido aqui é um contexto não tanto agradável. Segundo a palavra de Deus, Daniel, como tantos judeus, foram capturados por Nabucodonosor e eles foram encaminhados à Babilônia. Um homem que tinha uma grande responsabilidade, chamado Aspenaz, que estava a serviço desse rei, tinha a incumbência de escolher alguns judeus para que por 3 anos esses jovens fossem treinados para servir no palácio diante do rei. Só que durante esses 3 anos, esses jovens deveriam se alimentar com o manjar do próprio rei e beber a sua bebida. E segundo o versículo de número 4, haviam critérios para essa escolha. Esses jovens deveriam não ter defeitos, deveriam ser sábios, enfim, capítulo 1, versículo 4. Pois bem, segundo a cultura babilônica, era normal deles oferecerem os seus alimentos, apresentarem seus alimentos aos deuses babilônicos. Como nós cristãos temos o costume, o hábito de orar agradecendo a Deus pelo alimento, por aquilo que Ele tem nos dado, eles também tinham o hábito de apresentar seus alimentos, de consagrar os deuses. Só que em Êxodo capítulo 34, versículo 15, tem um texto aqui falando sobre a proibição de Deus ao povo de Israel em se tratar de se abster de comer alimentos oferecidos a outros deuses. Tá. Vamos às verdades práticas aqui desse texto? Daniel está numa cultura diferente, já recebeu um nome babilônico, ele está num clima diferente, no idioma diferente, tudo diferente. Daniel, como seus amigos, estava vivendo sob pressão. A pressão de ter que comer a comida do rei, que consequentemente era uma comida consagrada, dedicada aos deuses, e em compensação, Daniel carregava com ele o conhecimento que ele herdou, dos seus pais. Como todo bom judeu, pai educa seu filho e assim sucessivamente, Daniel com certeza tinha conhecimento de quem era Deus, Yahvé, o Senhor dos exércitos. Só que a Bíblia diz que Daniel colocou no seu coração não se contaminar com os manjares do rei. A decisão de Daniel era muito perigosa porque ele contrariou uma decisão do rei, gente. O que Daniel estava falando e se posicionando era ao ponto de preferir morrer a obedecer à voz de um homem. E Daniel colocou no seu coração, assentou no seu coração não se contaminar. Contaminação aqui tem a ver com manchar. Daniel decidiu não manchar sua história. E história não se conquista de um dia para a noite. História se conquista com lágrimas, também com alegrias. História se conquista com tempo. História se conquista com lutas e vitórias. Enfim, tem tantos ingredientes para a construção de uma história. E Daniel decidiu não manchar sua história. Todo o conhecimento herdado, todo o conhecimento adquirido, Daniel absorveu e decidiu por aquilo que ele sabia não manchar, não comprometer a sua história. E desde já quero avisar você, da parte de Deus, não comprometa a sua história por conta de um momento. A gente sabe que a história é subdividida por momentos. Mas um momento de deslize pode comprometer toda uma história. Sansão nasceu com um propósito, para uma história magnífica, só que os momentos comprometeram toda a sua história. Olha só, meu irmão, você também nasceu com uma história muito linda e escrita por Deus, e tudo aquilo que você tem conquistado, por favor, no nome de Jesus, não abra mão, não se permita que a sua história seja manchada e comprometida por esse momento que você está vivendo, um momento de pressão. E como eu
coloquei lá na parte inicial do texto, melhor, do vídeo, falando sobre resiliência. Daniel aqui certamente estava vivendo um tempo de pressão. E a capacidade que Daniel teve de suportar a pressão foi exatamente a resiliência. Gente, quem é que não vive pressão? Todos nós vivemos um tipo de pressão. A pressão ministerial, a pressão do desemprego, a pressão das cobranças no serviço. Nós vivemos vários tipos de pressões e são inevitáveis. Mas como enfrentar essas pressões? Como lidar com essas pressões? É isso que eu quero conversar com você aqui nesse vídeo. Como lidar? Por exemplo, se nós olharmos para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver um José que suportou a pressão do bullying dos seus irmãos, que suportou a pressão do descaso deles, suportou a pressão da solidão na cisterna, suportou a pressão de ser vendido para um povo estranho, suportou a pressão de ser tentado por aquela mulher, suportou pressões. José, foi um moço muito resiliente, Mas o que fez? Quais eram os componentes dessa resiliência? É aquilo que nós precisamos, é aquilo que você precisa. Você talvez esteja vivendo um tipo de pressão hoje, alguma cobrança. E outra coisa, gente, eu não estou falando de pressões externas. E nós vivemos muitas pressões internas. Joyce Meyer fala no seu livro, Campo de Batalha na Mente, sobre aquilo que todos nós vivemos. Independente do credo religioso, independente do estado espiritual, todos nós vivemos. Vivemos batalhas, vivemos pressões. Como lidar com isso? É nesse vídeo que vamos compartilhar um pouquinho sobre isso. Você quer ver uma outra coisa? Um dos homens mais resilientes que a Bíblia registra foi Paulo, porque resiliência é a capacidade de suportar pressão. Isso, no âmbito técnico, tem uma linguagem toda própria do ambiente técnico, mas para a gente trocar em miúdos e trazer uma reflexão mais clara, resiliência é a capacidade de suportar pressão. Isso porque, por exemplo, um trilho de um trem, quando está sob pressão de vagões, a gente não vê, mas aquele trilho ele deforma exatamente pela pressão que está sobre aquele trilho. Mas depois que os vagões passam e a pressão é aliviada, automaticamente, por ser um objeto elástico, ele volta ao seu estado original. Ele deforma pela pressão, mas volta ao seu estado original. Resiliência é a capacidade de suportar a pressão. E Paulo foi um dos homens que nos dá esse exemplo, um homem altamente resiliente. Por quê? Paulo enfrentou a pressão das prisões, Paulo enfrentou a pressão das afrontas, das perseguições, da solidão, do descaso, do abandono, dos açoites, dos naufrágios. Meu Deus, quantas coisas Paulo enfrentou, gente. Ele foi resiliente. Paulo podia ter jogado um linguajar bem contextualizado, ele podia chutar o balde, mas não chutou. Por quê? Quais são os componentes dessa resiliência? Vamos lá? Vamos aos componentes? Primeiro, nós precisamos ter o entendimento de que do que Jesus falou em João capítulo 15, versículo 5, lá na parte final. Jesus falou o seguinte: sem mim nada podereis fazer. Então, primeiro, quer ser um crente resiliente? Quer suportar a pressão da enfermidade que você está vivendo, a pressão de algum problema familiar, a pressão de um filho seu que está vivendo um tempo de rebeldia, enfim, tem tantas pressões, né? Quer suportar essa pressão? Primeiro, consciência de dependência. Nós precisamos entender que, uma vez dependentes de Cristo, as coisas são diferentes. As coisas serão diferentes. Então, primeiro, seja dependente de Cristo, porque com Ele somos muito mais que vencedores. Quer ver um exemplo que está ligado a esse texto? Filipenses capítulo 4, versículo 13. Texto conhecido. Tudo posso naquele que me fortalece. Olha o que Paulo está dizendo. Eu posso tudo.
mas é naquele que me fortalece. Ou seja, Paulo está falando exatamente o que Cristo falou em João capítulo 15, versículo 5. Dependência. Eu vou poder tudo, eu vou passar pelas dificuldades, eu vou enfrentar as prisões. E Paulo, quando escreveu Filipenses, estava dentro de uma prisão. Olha só, escrevendo os que estavam livres. Então ele suportaria a pressão da prisão porque Jesus o fortalecia. Então, primeiro, quer ser resiliente, quer suportar a pressão, seja dependente de Cristo. Segundo, João capítulo 12. Depois você lê aí na sua casa ou onde você estiver. Uma mulher entra no ambiente, Jesus está jantando com os discípulos, com as pessoas. Aquela mulher apanha o conteúdo do vaso e derrama sobre Jesus. Judas faz aquele comentário infeliz, e Jesus o retruca, porque Judas fala sobre desperdícios, E lá, acho que no versículo 12, Jesus falou para tanto Judas quanto para aqueles que estavam no ambiente, que Jesus, estava sendo ungido para o sepultamento. Jesus estava sendo ungido para o sepultamento. Ou seja, até para morrer, Jesus foi ungido. Qual é a revelação de Deus para nossas vidas aqui? Quer ser resiliente? Temos que ter unção na vida, porque até para sofrer, gente, até para passar por tribulação, até para passar por dificuldade, tem que ter unção na vida. Unção não é apenas capacitação divina para servirmos a Ele. Unção não é apenas capacitação para pregar a sua palavra, não é apenas capacitação para adorar ao Senhor. Não, unção também é capacitação para enfrentar o sofrimento. Então, primeiro, seja dependente. Segundo, tenha unção de Cristo na sua vida. Tenha unção de Deus na sua vida, porque até para Jesus ter sido sepultado, ele foi ungido. E essa unção vai te capacitar, aleluia, a enfrentar as dificuldades de forma diferente, porque a unção é resultado de comunhão, unção é resultado de relacionamento. Uma vez em Cristo, dependentes de Cristo, seremos ungidos por Ele, pelo seu Santo Espírito, e aí enfrentaremos as dificuldades de uma forma diferente. Tá pegando a visão? Tá pegando a instrução bíblica? Então, dependência e unção. Terceiro, quer ser um crente resiliente? Quer suportar as pressões que você está e estará enfrentando? Vamos lá para a terceira consideração bíblica. Existem muitas outras, irmãos, mas aí o tempo não nos vai permitir para traçarmos, e tratarmos de tantos outros componentes. Mas vamos pelo menos ao terceiro. Efésios capítulo 6. Olha o que Paulo está dizendo. Paulo vai dizer o seguinte, no versículo 13, Efésios capítulo 6, versículo 13. Vamos ver se é isso aqui mesmo, para eu não ficar falando das minhas palavras e pensar que eu estou falando uma coisa e estou falando outra. Versículo 10, viu? Versículo 10, não é versículo 13. O texto diz aqui, no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É o que Paulo está dizendo. Agora o versículo posterior é o que dá um fechamento ao nosso pensamento aqui, ao nosso raciocínio. Desculpa a minha voz aqui, que estou um pouco gripado, um pouco ruim, mas o importante é você receber a mensagem. Olha o que Paulo diz aqui no versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Para quê, Paulo? Ele responde, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Paulo está pregando sobre resiliência, ou seja, você quer suportar as pressões que o diabo vai impor a você? Revestimento de armadura. E as armaduras descritas aqui no capítulo 6 fala da espada do Espírito, fala do escudo da fé, fala do capacete da salvação, fala da couraça da justiça. Leia depois detalhadamente aqui. E essa armadura aqui, gente, não vem por oração, Senhor, me revista com as armaduras. Não, se você lê aqui com uma visão, não com uma visão dogmática e nem muito menos mítica, mas com uma visão clara do que o texto está dizendo, o texto está dizendo que as armaduras é prática bíblica. Espada do Espírito, que simboliza o quê? A palavra de Deus. Ou seja, se eu
tenho a palavra em meu coração, escondi tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Se eu tenho a palavra em meu coração, eu tenho uma espada. Não foi isso o que aconteceu com Jesus quando foi tentado pelo diabo? Jesus não usou o copo com água, Jesus não usou a folha de arruda, Jesus não deu 3 pulinhos e sai. Não! Jesus usou a palavra. Foi um embate ali, mas Jesus venceu o diabo pela palavra. Então, as armaduras são componentes, são ferramentas que Deus deu a você, estão disponíveis a você e para mim, para combatermos o bom combate. Então, quer estar firme contra as astutas ciladas do diabo? Quer estar firme contra os ataques do maligno? Tá, quer resistir? Quer ser resiliente? Se revista. Então, primeiro, tenha a dependência de Cristo. Depender dele é tudo. Sabe por quê? A Bíblia diz lá em Atos capítulo 17, versículo 28, porque nele vivemos, porque nele existimos, nele nos movemos. Sem ele, gente, nada do que somos, nada do que temos seria possível. E nada do que seremos e faremos também seria possível. Oh, glória a Deus! Enquanto eu estou compartilhando essa reflexão, eu creio que o Senhor está falando ao seu coração. Dependência, relacionamento, comunhão, buscar-me-eis, diz a palavra, e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Seja alcançado aí pela presença de Deus, seja envolvido pela presença do Espírito aí, Santo, onde você está, tá? Seja cheio dele. Então, dependência. Segundo, unção. Tenha unção na sua vida. Esse relacionamento, essa comunhão vai desencadear unção sobre você e vai ser diferente. Vai ser diferente. Você vai enfrentar a luta de forma diferente. E terceiro, fortalecimento. Poderíamos falar o quarto aqui, porque o texto diz, né, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E quarto, para fechar aqui, é revestimento das armaduras, que nada mais é que obediência. Quando eu obedeço a sua palavra, os sinais hão de me seguir. Resiliência, capacidade de suportar a pressão. O apóstolo Paulo não era um super-herói. José não foi um super-herói. Os amigos de Daniel não foram super-heróis. E Daniel suportou a pressão de colocar em seu coração, não se contaminar com os manjares do rei e se manter intacto, íntegro, não manchar sua história, porque ele e como todos outros que eu falei, eram resilientes. Eles tinham em mente que com ele nós podemos tudo. Deus abençoe e até a próxima.